Quando a gente fala de sociedade secreta, eu não estou falando de sociedade secreta só na Alemanha, tá? É delas especificamente que eu vou falar aqui, desse período específico. Mas é um período onde tem sociedades secretas no mundo inteiro. Assim como hoje tu ainda tem. Mas nesse caso específico, nós vamos falar de duas, tá? Que seria a sociedade Vril e a sociedade Thule. Eu vou citar outras aqui no meio, mas essas duas são as mais importantes. Tanto do ponto de vista da lenda, quanto do ponto de vista factual da história. Nós vimos como algumas relações do ocultismo vão se inserir na estrutura do pensamento alemão. Nós vimos como a filosofia alemã vai se inserir dentro da mentalidade alemã. Nós entendemos que o romantismo, a mitologia e todos os elementos vão se inserindo dentro de uma cultura alemã, vão se interligando e vão constituindo o que seria, em essência, a sociedade alemã que a gente conheceu e que conhece, tá? Porque essas coisas continuam na sociedade alemã até hoje. Então, do ponto de vista da sociedade alemã, da sociedade nazista especificamente, a humanidade estava dividida em 3 grandes blocos, em 3 grandes grupos, tá? O primeiro grupo seria os que eles consideravam os fundadores da cultura, de onde teria derivado toda essa tecnologia, todo esse avanço da arte, da cultura, da agricultura, da música, da literatura. O segundo grupo são os portadores da cultura. Quem seriam esses portadores da cultura? Seriam os germânicos. E por fim, tu teria os que eles chamavam destruidores da cultura. Para chegar nesse estágio evoluído de uma sociedade igualitária e praticamente perfeita, eles teriam que ter abandonado praticamente todas as emoções. Sem as emoções, eles não teriam empatia. E isso, então, poderia levar à destruição da própria sociedade. Esse livro fez um sucesso estrondoso. É que esses mesmos místicos vitorianos, eles abraçaram esse livro, então o que eles influenciaram acabou se tornando a própria influência. Porque é um livro que já na época estava na fronteira da ciência, né? E ao mesmo tempo trabalhava com a lenda e com a tradição. Seria uma força telúrica. E essa força, ela seria tão importante que ela poderia ser captada, modificada e aplicada, inclusive em elementos tecnológicos. Então nós temos a notificação desses elementos a priori e a posteriori nos 2 livros. E em última instância, se tu tivesse o controle absoluto dessa energia, tu poderia transportar as almas e os indivíduos para uma instância superior. Não só a dimensão física, mas dimensões outras que não eram plenamente perceptíveis pelos seres humanos e que poderiam ser, então, atingidas, tocadas pela manipulação dessa energia. Hoje nós temos vários cultos reinventados, mas essa Igreja da Ascensão do Balder é uma igreja que fica em New Jersey, Estados Unidos. Seriam, então, seguidores de Odin ou de Wotan. E existem várias linhas, né, de crenças wotanísticas dentro e fora da Europa. Essa é nos Estados Unidos. Então as coisas permanecem, tá? Todas essas ideias aí, elas estão firmes, fortes e continuam existindo, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. Boa parte desse neopaganismo germânico, ele é de caráter universalista. Ou seja, é uma crença, é um culto do qual todos podem fazer parte. Porque os deuses não fariam discriminação. Só que existe um bloco muito grande que segue essas linhas e que defende que elas são religiões folkish. Ou seja, é voltado a uma estrutura branca, germânica, ariana. E aí tu entra no problema sério. Tu tem um discurso da supremacia branca. E acabam derivando no que a gente conhece como forças white power. Porque a função desses grupos é defender a hegemonia branca e eliminar fisicamente todo o resto. A manifestação desses grupos em prisões norte-americanas. Eles estão crescendo de forma absurda e dentro das prisões existem verdadeiras guerras. Assim como aqui nós temos a prisão dominada pelos traficantes, né, que dominaram o país e dominaram as prisões. Nos Estados Unidos, esses grupos têm um poder gigantesco. E isso não é um fenômeno americano, tá? É um fenômeno mundial. Essas influências internas, como eu disse, vão ser fundamentais dentro da própria construção do partido nazista. E a hierarquia nazista, como eu já falei várias vezes, sempre esteve envolvida com ela.
em todos os níveis, principalmente nos níveis mais altos. Essas seitas, essas ordens, esses grupos secretos, sociedades secretas, vão influenciar de forma profunda no governo, se não direta e indiretamente. E aí foi proibido o livro, tá? Porque o nazismo está crescendo. Cara, não é a proibição do livro que vai impedir que o nazismo cresça. Né? Muito pelo contrário. Conhece o teu inimigo. Se tu não conhece teu inimigo, tu não sabe contra o que tu está lutando. Se tu não conhece a história, tu não sabe como é que isso aí foi acontecer. E é muito fácil acontecer, como vocês estão vendo desde o início das minhas aulas. Quando o von Papen, que na época era o chanceler alemão, viu que não tinha mais saída e que ele não tinha mais poder político, o que ele faz? Ele vai lá e chama o Hitler para governar, já que ele não tinha mais o poder e o apoio do povo para governar. E aí você foi o teu país, você foi o teu governo e tu está em guerra. Então é muito importante que esse tipo de discurso de eliminação, de destruição, de exceção acabe. Tu tem que ter acesso ao material, tu tem que expor para as pessoas o que foi isso, para que elas possam entender e não façam as besteiras que elas continuam fazendo. Mas, obviamente, esse é o meu ponto de vista. Mas ela aparece, inclusive, em mapas do Alexandre Magno, da época do Alexandre Magno, como Hiperbórea. E ela foi citada por Heródoto, ela foi citada pelo Virgílio, pelo Cícero, né, pelo Plínio, que são oradores e historiadores e pensadores greco-romanos. Né? A primeira interpretação da adaga diz respeito ao poder que ela tem de afastar o mal. Desde os tempos imemoriais, se tu tivesse um objeto de ferro, uma adaga de ferro, tu espantava os demônios. Por outro lado, tá? O segundo aspecto relacionado diz respeito à ligação que esse objeto tem com o sacrifício. Às vezes tu vai encontrar também essa suástica de 8 pontas ligada ao Asatru ou votanismo. Essas estruturas persistem, tá? A Thule persiste. E a ideologia, o que é pior, a ideologia da Thule persiste. E eles permanecem com um discurso que é o mesmo discurso da Thule, que é o mesmo discurso nazista, que é o ódio aos estrangeiros, ódio aos imigrantes, ódio aos refugiados. Né? Essa falta de conhecimento histórico, essa memória deturpada, ela vai acabar levando a uma Europa cada vez mais saudosista, até porque o discurso político em geral é vazio. Né? Muita conversa e nada de resolução prática. Né?